A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais uma lição dos pré-adolescentes, lição de número 4, que traz como título O Culto a Deus. Veja que tema tão importante, principalmente para os pré-adolescentes, né, para estar na casa do Senhor, cultuando de forma racional. E aí temos diante de nós uma lição que vai discorrer sobre o culto a Deus. Como é importante sabermos a forma correta de cultuar. Será que estamos cultuando de fato pela forma correta? Será que estamos cultuando ao Deus único e verdadeiro? Ou será que alguma coisa está atrapalhando o nosso culto ao nosso Deus? Então, esta lição é muito importante, é rica, e convidamos você, querido professor, estimada professora, a estar conosco por alguns minutos nesta pré-aula, para que você possa, junto conosco, né, aprender um pouco mais, talvez enriquecer a sua aula com subsídios, e não deixe de comentar, de compartilhar, de curtir, de estar inscrito no canal, acionar as notificações para quando surgir um novo vídeo você ser avisado. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a sua vida ricamente. Fique conosco, querido professor, professora, alunos, dirigentes de EBD, superintendentes, enfim, todos que estão nos assistindo neste momento. Para nós é uma alegria, um prazer imenso tê-los nos assistindo, ter a sua audiência. Então, falamos do título da lição, de número 4, o culto a Deus, que está inserido na temática do trimestre, segundo trimestre de 2025, que fala sobre a igreja, um lugar de comunhão. Igreja, um lugar de comunhão. E é na igreja em que nós nos reunimos para cultuar. Apesar que não é só na igreja, nós vamos ver através desta lição e também através da Bíblia Sagrada que o nosso culto a Deus não se resume apenas na igreja, mas como estamos discorrendo sobre eclesiologia, a doutrina da igreja, nós iremos assim aprender um pouco mais sobre o culto a Deus na igreja. A lição de hoje encontra-se em 1 Coríntios, carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 14, do versículo 26 ao 40. E aí é muito importante, professor e professora, ler esses textos no início da aula, fazer uma leitura alternada, pedir para algum aluno ler, porque isso incentiva eles a lerem a Bíblia, a conhecer mais a Bíblia Sagrada. Então é muito importante que esta leitura ela seja bem dinâmica e interativa com os alunos. Não esqueça do devocional. Incentive os alunos para que eles possam, durante a semana, ler os textos bíblicos de acordo com cada dia. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira e até o sábado, há leituras bíblicas para serem feitas durante esses dias. Faz parte do devocional. Como também o aluno tendo a lição em mãos, incentive-os a ler durante a semana, porque quando ele chegar na sala de aula, no domingo, onde acontece a maioria das escolas bíblicas dominicais, o dia é o domingo, então ele possa estar mais preparado, que ele possa ter um conhecimento a mais do que vai ser tratado na aula. Com certeza isso ajuda muito na compreensão do assunto. Não esqueça de, no final da aula, avaliar os alunos para saber se de fato eles estão aprendendo aquilo que está sendo exposto em sala de aula. Respeite o limite dos alunos, procure saber, né, qual o grau de instrução. Tem alunos, apesar da idade, né, ser muito nova, pré-adolescentes, mas tem alunos que desde a sua infância, desde que nasceu no lar evangélico e cresceu no lar evangélico, os pais são bem empenhados na obra do Senhor, e este aluno já tem um conhecimento a mais, já tem uma aptidão a mais com a Bíblia Sagrada, com assuntos da Bíblia. Já tem outros alunos que às vezes é novo convertido, tem alunos que os pais não são crentes, então é preciso entender e respeitar o limite, né, de cada aluno com relação ao que ele está aprendendo e o que o professor está expondo. A lição tem 3 objetivos. Primeiro, compreender que o ser humano foi criado para glorificar a Deus. O ser humano foi criado para glorificar a Deus. Tudo que fizermos que seja para a glória de Deus. É muito importante deixar isso claro para os pré-adolescentes, para os alunos,
porque faz parte dos grandes questionamentos da humanidade. Por que eu vim para a Terra? Qual a minha função aqui? Né? Muitas pessoas fazem perguntas que estão na Bíblia as respostas, mas querem ignorá-las. Temos aqui já uma resposta muito interessante, né? Compreender que o ser humano foi criado para glorificar a Deus, delinear a necessidade de ordem e reverência no culto, esse é o segundo objetivo, e o terceiro objetivo é apontar quais são as formas de adoração na igreja. Apontar quais são as formas de adoração na igreja. Primeiro tópico da lição, vamos adorar. Vamos adorar. É o primeiro ponto desta lição de número 4. Há muitas formas de adorarmos a Deus. Veja, há muitas formas de adorarmos a Deus. Lembrando que a adoração somente ao único e verdadeiro Deus, ao Deus soberano, nosso Deus, que criou os céus e a terra, que nos criou, né? E que nos inseriu em seu reino. Pela graça fomos alcançados. Então, só em sabermos que fomos alcançados pela graça do nosso Deus, enviando o seu unigênito Filho para morrer em morte de cruz, já é motivo de adorarmos a Ele. Então, é muito importante que os pré-adolescentes estejam cientes, né, desta grande vitória, desta grande conquista de estarmos inseridos no reino de Deus, na igreja de Cristo, o corpo de Cristo. Vamos adorar. O que é adoração? É muito importante perguntar, antes de responder o que está na lição, perguntar aos alunos para entender e ver o nível de conhecimento dele com relação à adoração. Com certeza alguns vão falar, é louvar a Deus, é cantar hinos, é estar na igreja, né? Mas nós vamos ver pela lição que vai muito além disso. Há mais coisas presentes na adoração. Então, a adoração é o ato de glorificar a Deus, prestar-lhe culto e reverência. Sabemos que o nosso Deus é o único e verdadeiro Deus e em sua soberania é digno de ser adorado por todos. Em razão disso, como filhos de Deus, devemos viver de modo que a nossa vida seja uma vida, né, uma expressão contínua de adoração ao Senhor. Não adoramos apenas por meio de louvores, olha aí, não apenas por meio de louvores e cânticos que entoamos durante os cultos. Isso faz parte da adoração, mas principalmente através de uma vida correta e obediente aos ensinamentos encontrados em sua palavra. Veja que seguir uma vida de obediência, olha aí, é uma lição importante para os pré-adolescentes. Quando ele obedece os pais, com relação a ensinamentos e princípios bíblicos, né? Porque eu falo isso porque alguns podem não ter pais cristãos ou evangélicos e muitas vezes esses pais quererem que os filhos façam alguma coisa que vai de encontro aos princípios bíblicos. Aí é outra questão. Mas quando os alunos, os filhos obedecem os seus pais, eles estão obedecendo a Bíblia, obedecendo a Deus. Quando eles fazem a vontade de Deus, de acordo com o que está escrito em sua palavra, eles estão adorando a Deus através da adoração. Veja que é interessante. A vida, né, do cristão, a vida do aluno, ela é um exemplo de adoração. O modo de viver, o comportamento. Letra B do primeiro tópico, vamos adorar. A verdadeira adoração. Olha, se fala a verdadeira adoração, é porque existem falsas adorações, falsa adoração. A Bíblia afirma também que devemos adorar somente a Deus e que essa adoração deve ser sincera. Ele conhece as nossas intenções e recebe a adoração daquele que busca de todo o coração. Tem pessoas que fingem adorar a Deus, né? Adoram apenas de lábios, adoram de forma apenas aparente, mas o seu coração está distante da verdadeira adoração. Precisamos adorar a Deus em espírito e em verdade. Precisamos reconhecer que não merecemos nada. Precisamos reconhecer que Ele é o autor e criador de todas as coisas. Quando começamos a nos lembrar da grandeza de Deus, da santidade dEle, da glória dEle, com certeza o nosso coração se quebranta, se derrete e nós adoramos a Deus
de todo o coração e com toda a sinceridade. Deixe isso bem claro para os seus alunos. Vamos para o segundo tópico. Encerrando o primeiro ainda, fala que a adoração ela não é só pública, mas é individual também. A gente faz lembrar daquele texto em que o Senhor Jesus disse, quando orares, entra no teu quarto, né, e em secreto fala com o teu Deus. É uma forma de adoração também individual. Nós adoramos a Deus individual e adoramos em público, juntos na igreja, juntos, né? Porque falamos aqui da temática do trimestre, que fala sobre a igreja, um lugar de comunhão. Estando na igreja, estamos adorando em público, estamos adorando juntos, como também até fora da igreja, quando evangelizamos, quando estamos em um culto, o ar livre, quando estamos também na escola, também adoramos de forma pública. Mas no segundo tópico da lição, vai falar sobre a ordem no culto, o culto e sua organização, né? No Antigo Testamento, o comentarista vai deixar aqui claro que há uma diferença de como era organizado o culto no Antigo Testamento. Na Antiga Aliança, começou, né, com a tenda, quando o povo saiu do Egito e caminhou, palmilhou pelo deserto por 40 anos. E ali, Deus deu instruções a Moisés para construir a tenda, o tabernáculo. E ali havia sacrifícios, né, haviam os levitas que eram responsáveis pela liturgia do culto. Depois veio o templo, que foi construído por Salomão, filho de Davi, o rei Salomão. E hoje em dia, veja o que a lição diz. Atualmente, nossos cultos são formados por momentos de oração, louvor, leitura bíblica, testemunhos, contribuição financeira, que são ofertas e dízimos, e um sermão. Aprendemos também que o culto deve ser prestado a Deus de forma consciente e espontânea para que o Senhor receba a nossa adoração. Não pode ser uma adoração forçada, mas espontânea. A adoração é a forma de agradecimento a Deus. A adoração é uma forma recíproca do que Deus tem feito por nós. Então veja que interessante. No terceiro e último tópico, para encerrarmos, vai falar sobre preparados para servir. Uma vida de adoração. A adoração a Deus não acontece só quando estamos na igreja. Ela deve estar presente em todos os momentos de nossa vida, nos espaços onde circulamos, em nossas casas, né, e em todos os momentos do dia. Adoramos a Deus quando louvamos, quando lemos a palavra, quando jejuamos, quando ofertamos, inclusive quando o agradamos por meio de nossas ações. Para adorar a Deus é preciso estar preparados. E essa preparação requer, né, um coração quebrantado, requer um reconhecimento que não somos merecedores de nada, mas que a graça de Deus nos alcançou, né? A Bíblia afirma e mostra que mesmo em pecado, Deus, ele nos alcançou, ele morreu por nós, estando nós em pecados. Desde o nascimento, o ser humano, ele é concebido em pecado, porque o pecado, né, inicial que foi inserido na terra pelo primeiro homem e primeira mulher, passou a todos os homens, mas pela graça de Jesus Cristo, nós fomos alcançados e recebemos a oportunidade de reconciliação com Deus, né, a ponte que havia sido quebrada, né, a ligação entre o homem e Deus, agora foi ligada novamente. E precisamos, através da adoração, reconhecer isto. Requer uma preparação, preparados para servir. O testemunho como adoração sincera, né? Quando escolhemos fazer o que é certo ou quando testemunhamos a fé por meio de uma vida cristã, compatível com os ensinamentos bíblicos, também estamos adorando ao Senhor. Por isso, nossa adoração não deve acontecer somente nos dias do culto. Quando chegamos à igreja, ela deve fazer parte da nossa vida por completo. Quando estamos na rua, quando estamos na nossa vizinhança, quando estamos na escola, seja onde estivermos, a nossa vida tem que ser testemunho de que adoramos e reverenciamos ao único e verdadeiro Deus. Deixe claro para os seus alunos que eles tenham cuidado com as influências ruins, né? Com pessoas que estão nas escolas, que
não professam a mesma fé, que negam ao Deus único e verdadeiro e que muitas vezes têm um comportamento reprovável, não só de acordo com a Bíblia, mas reprovável na sociedade. E nós, para transparecermos que somos verdadeiros adoradores, precisamos adorar a Deus aonde estivermos. Para encerrar, temos aqui o texto, Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Igreja é lugar de comunhão. Igreja é lugar de cultuar a Deus. E precisamos estar na igreja para juntos adorarmos ao único e verdadeiro Deus. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida. Não deixe de curtir, de comentar e de compartilhar para que mais pessoas sejam alcançadas com o ensino da palavra de Deus. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida. Agradecemos a sua audiência em nome de Jesus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ, 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81-98883-2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81-98883-2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.